As evidências que apoiam o dilúvio mundial descrito pela Bíblia há cerca de 4.300 anos estão aumentando. Quanto ao Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas enquanto as águas subiam, e como rapidamente sofreram erosão à medida que a água baixava. Nós também vimos onde foram parar os sedimentos. E assim como observamos provas do rápido sepultamento de vegetação pré-diluviana para produzir o carvão e o petróleo que temos hoje, veremos agora evidências fósseis do sepultamento rápido de formas de vida pré-diluvianas. De fato, as mais surpreendentes provas do depósito rápido de sedimentos da inundação vêm de fósseis bem preservados encontrados em certas regiões da Terra. Talvez as melhores provas fósseis do sepultamento rápido de plantas e da vida marinha esteja no sudoeste do Wyoming, no Monumento Nacional Fossil Butte. Durante os últimos 100 anos, cientistas e colecionadores particulares coletaram milhares de fósseis totalmente conservados para a ciência no interior do monumento. Aqui mesmo em Fossil Butte, existe uma surpreendente coleção diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeiras, crocodilos, folhas, insetos, galhos com frutos ainda intactos. Existem até fósseis de arraias, cujo esqueleto e cartilagens sabemos que se desintegram rapidamente, provando que todas essas formas de vida foram enterradas de maneira realmente rápida. Mas isso não é tudo. Talvez a mais espetacular evidência do sepultamento rápido de todos os fósseis dentro do monumento sejam os bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Esta rocha de lava que está no centro de visitantes do monumento, que mede cerca de 3 metros por 1,5 metros, demonstra de maneira vívida alguns exemplares de tal número. De maneira espantosa, muitos dos peixes não apenas retiveram todo o seu esqueleto, porém seus dentes, suas delicadas escamas e a pele também. O vasto número de fósseis em Fossil Butte apresenta para os geólogos evidências para a solução de vários mistérios. Com 2 títulos, Condições Ideais para a Criação de Fósseis e Mistérios Não Solucionados, o catálogo do Serviço Nacional de Parques sobre Fossil Butte revela as contradições que resultam quando utilizamos uma escala de tempo de antiguidade para explicar o sepultamento rápido. De um lado, especula sobre a existência de um lago onde muitos animais e plantas provavelmente tenham morrido de morte natural. Por outro lado, as evidências nos forçam a concluir que em diversas ocasiões um enorme número de peixes foi morto repentinamente. A publicação equaciona essas diversas ocasiões de sepultamento rápido pela precipitação de carbonato de cálcio, a camada primária de rochas que envolve os fósseis ano após ano durante centenas de milhares de anos. Este é um cenário realmente inacreditável. Que essa enorme quantidade de peixes tenha se reproduzido num curto período de tempo para ser varrido por uma catástrofe subsequente, aproximadamente 1 ano depois, e que isso tenha se repetido por centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deveriam ter notado há muito tempo a falácia de tal cenário. Pelo menos se não houvesse outro motivo, observando a bela folha de palmeira totalmente preservada, porque simplesmente as palmeiras não crescem na água e suas folhas não são arrancadas por brisas. Somente uma catástrofe de enormes proporções pode ser responsável pelos fósseis totalmente preservados de Fossil Butte. As rochas que lá existem são como a maioria das rochas do Grand Canyon, primariamente compostas de carbonato de cálcio. Todas tiveram uma origem comum: a erupção de gases vulcânicos com lodo sendo arremessado da bacia dos oceanos pré-diluvianos. Essa base comum, unida às evidências de depósito rápido e ao sepultamento, nos revelam simplesmente que Fossil Butte e o Grand Canyon seriam originários do mesmo acontecimento avassalador, a catástrofe do Grande Dilúvio Universal. Mas haveria alguma outra evidência confirmatória de que Fossil Butte tem apenas a idade do dilúvio? A resposta é sim. Os geólogos repetidamente identificaram o sítio geológico de Fossil Butte como pertencente ao período Eoceno, que eles imaginam tenha ocorrido de 50 a 60 milhões de anos. Porém, já vimos através de meu estudo sobre madeira transformada em carvão que o período Eoceno se encaixaria no quadro da Era do Dilúvio Universal, somente há alguns milhares de anos. Não há dúvida de que o acontecimento total de Fossil Butte se encaixe no quadro de um dilúvio universal e de uma Terra com idade ainda jovem. E ainda mais, nem tudo foi enterrado no primeiro dia do dilúvio. As águas subiram durante 40 dias. Animais terrestres suficientemente grandes para sobreviver durante parte desse período deixaram registros surpreendentes de seus esforços para escapar das águas que subiam. Tal registro é encontrado no carvão e é realmente fascinante.
Pegadas de dinossauros no carvão? Impressionante, extraordinário. Como foram parar aí? Obviamente, no passado, havia uma enorme bacia de vegetação nesta área. Os dinossauros andavam por essa vegetação antes que se transformasse em carvão. Mas há quanto tempo foi isso? Qual a idade dos dinossauros? É isso que nós queremos saber. Essa outra pegada de dinossauro nos conta a história. Está aqui num desses troncos carbonizados, na mina de carvão em Price, Utah. Na verdade, está apenas a 33 metros de distância do tronco carbonizado que vimos anteriormente. Por isso sabemos que, seja qual for a idade do tronco carbonizado, os dinossauros seriam da mesma idade. Na mina de carvão nós vimos 2 pegadas de dinossauros. Seriam elas as 2 únicas pegadas aqui nas minas de carvão na região leste de Utah? Claro que não. Aqui no Museu Pré-Histórico da Universidade de Utah do Leste, vejam o que foi retirado dessas minas de carvão. Olhem só quantas pegadas de dinossauros, de diferentes tamanhos. Algumas de dinossauros carnívoros, outras de dinossauros herbívoros. Por que estariam todos juntos? Para explicar isso, vamos dar uma olhada no mapa de fósseis de Kerr-Haworth, que diz que há pelo menos 8 tipos diferentes de pegadas nos 100 metros da superfície do teto da mina. Aqui no próprio mapa podemos ver todas as pegadas nos troncos carbonizados. De acordo com o que está escrito, os dinossauros andavam por um pântano. Estudos, porém, nos revelam que isso não pode ter sido verdade. Não existe pântano no mundo que pudesse preservar tais pegadas. Todos esses dinossauros estavam juntos por uma razão. Estavam tentando escapar das águas emergentes de um dilúvio universal. Esses quadros nos ajudam a ilustrar como as pegadas podem ter sido formadas na época do dilúvio e por que existem registradas em carvão até hoje. A era pré-diluviana era coberta de vegetação viçosa, havia beleza por toda parte. Então veio o dilúvio. Chuvas torrenciais e a explosão das fontes das grandes profundezas fez com que a viçosa vegetação da terra fosse arrancada e levada pelas águas do dilúvio. Tal vegetação se acumulou em grandes tapetes e posteriormente foi depositada pelas marés e pela chegada de ondas gigantescas produzidas por atividade vulcânica. Nos oceanos pré-diluvianos, cada ação da maré deixou seu depósito de sedimentos dentro ou sobre a camada de vegetação. Os dinossauros, sendo pesados, puderam sobreviver a muitas das primeiras ondas gigantescas enquanto tentavam escapar das águas. Quando as águas baixaram, os dinossauros continuaram sua busca por terrenos mais altos. Eles deixaram suas pegadas nos sedimentos que haviam sido depositados sobre a vegetação. Em certos momentos, seu grande peso fez com que suas pegadas penetrassem a camada sedimentar, chegando até ao tapete de vegetação. Tal tapete posteriormente se transformou em carvão, onde os dinossauros deixaram suas impressões originais. Aí nós encontramos um indubitável registro de suas pegadas em carvão hoje em dia. Se esses dinossauros estavam reunidos e foram afastados pelas águas emergentes do dilúvio, é de acreditar que tenham sido sepultados juntos. E, de fato, aqui, no Monumento Nacional aos Dinossauros em Vernal, Utah, podemos ver um gigantesco cemitério de fósseis de dinossauros. Vamos tirar algumas conclusões acerca da idade dos dinossauros e da idade dos peixes encontrados no Monumento Nacional de Fossil Butte. Aqui no Monumento Nacional aos Dinossauros, há uma placa que diz que esses ossos de dinossauros têm a idade de 145 milhões de anos, a chamada Era Jurássica. Porém, sabemos que isso não pode ser absolutamente verdade. Vocês lembram de nossos resultados a respeito da madeira carbonizada? Ali nós encontramos o desmoronamento das eras geológicas. A Era Eocena, a Cretácea, a Jurássica e a Triássica
Nós descobrimos que todas elas estariam reunidas há apenas milhares de anos. Os fósseis de peixes no período Eoceno, os dinossauros nos períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. Tudo isso é descartado para ter acontecido há apenas alguns mil anos, durante a época do dilúvio universal. Essa evidência coloca em dúvida toda a teoria evolucionista acerca da origem e do desenvolvimento da vida. Mas alguém pode perguntar, a ciência não provou que os dinossauros viveram há centenas de milhões de anos? É exatamente o contrário, segundo as novas evidências descritas pelo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Ciência Criacionista da Austrália. Este exemplar, de 19 de maio de 1995, do Jornal da Ciência, tem uma foto de uma abelha envolta em âmbar. Ela é similar ao espécime de abelha em âmbar dominicano que nós temos aqui. Os geólogos diriam que ambos os espécimes têm entre 25 e 40 milhões de anos de idade, mas isso seria um grande problema para eles, porque eu consegui extrair bactérias do abdômen da abelha, bactérias vivas. Esses resultados apoiam achados anteriores sobre mais de 100 tipos de bactérias de outros insetos. Algumas delas foram encontradas em dinossauros. Até agora, os cientistas evolucionistas achavam que tais bactérias eram devido à contaminação de laboratório. Eles não podiam acreditar que as bactérias pudessem sobreviver por dezenas ou centenas de milhões de anos. Porém, este novo resultado, obtido após 4 anos de cuidadosa análise, descarta a contaminação laboratorial. Como cientista, o motivo pelo qual eu acredito que a bactéria tenha sido encontrada na abelha, no âmbar dominicano e anteriormente em outros fósseis da mesma idade que os dinossauros, é porque eles realmente são todos bastante jovens. Este tem que ser o resultado de terem sido encapsulados e sepultados num dilúvio universal. Um dilúvio catastrófico ocorrido há vários milhares de anos. Tudo isso está de acordo com as evidências sobre a pouca idade do carvão e do petróleo, conforme já vimos. E, claramente, estaria consistente com a visão de que as várias formas de vida encontradas na natureza seriam originárias dos eventos supernaturais criacionistas ocorridos há cerca de uns 6.000 anos.